Olá, queridos amigos, tudo bem? Muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que essa espiritualidade amiga que nos ajuda nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita esteja conosco nesse instante, nos auxiliando para que este trabalho transcorra em um clima de alegria e de muito ensinamento e reflexão para todos nós. Não é? É sempre uma satisfação muito grande quando a gente traz um tema de relevância, né, para a gente bater esse papo descontraído com relação aos temas da nossa doutrina. E como o mês de junho é um mês muito cheio de homenagens nas tradições religiosas convencionais, principalmente no catolicismo, nós estamos falando de Santo Antônio, estamos falando de São Pedro e de São João, né, que são santos que estão sendo comemorados agora. A nossa apresentação, nossa palestra hoje vai falar sobre justamente esses dois tipos, ou esses dois elementos do plano espiritual. Os santos e os espíritos chamados espíritos de luz são a mesma coisa. Santos são espíritos de luz, todo espírito de luz é um santo. Existe santo que não é um espírito ainda desenvolvido? Será que existe isso? Como é que nós podemos, de repente, bater esse papo a respeito desse tema? Então, nosso tema hoje será, portanto, santos e espíritos de luz. Não é? Muito bem. Então, desde muito tempo, a humanidade busca, de alguma forma, o contato com os seres espirituais. Esses seres espirituais, que são aqueles que estão exatamente antes ou depois de uma encarnação, estão aguardando chegar ou que se afastaram do mundo carnal recentemente, essa relação dos encarnados com os espíritos sempre foi algo que nos fascinou. De alguma maneira, nós sempre fomos muito impressionados, ficamos muito impressionados com essa simbologia do espiritual e criamos alguns ritos, algumas formas de estabelecer essa relação. Num primeiro momento tribal, no horizonte tribal, nós tínhamos isso como uma espécie de deuses, né? Aqueles seres de outra dimensão e que de certa forma viriam para interferir na vida dos encarnados, na vida da Terra, um outro plano que foi sempre imaginado por nós encarnados como sendo algo assim da fantasia. Para uns, o mito. Para outros, a certeza. Outros, porém, já o medo, a incerteza. O que será? Como é que essa coisa se dá? Essa relação entre espíritos? Não é? Então, a gente, quando começa a ver tudo isso, a gente fica pensando em uma questão de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: os espíritos interferem na vida dos encarnados? E a resposta é: muito mais do que você imagina, de ordinário são eles que vos dirigem. Mas existe um outro nível de relação que não é essa imperceptível, que é a relação mais direta, ou por evocações, por chamamentos, ou até mesmo pelo pensamento, né, pelo pedir de uma ajuda. Então esses santos, esses espíritos que estão numa condição elevada, eles seriam esses nossos auxiliares do plano espiritual para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam, para aqueles que estão na religião. Então, para que a gente possa fazer uma construção dessa ideia, vamos pensar um pouco sobre o que seria ser um santo, né? Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é uma proibição. Ou seja, o espírito, ele não pode entrar em contato com seres encarnados segundo algumas tradições religiosas. Por algum motivo, houve uma proibição. No tempo de Moisés, certamente, quando as leis começam a ser estabelecidas, algo está aí posto, portanto, estabelecendo que não deve se haver essa comunicação com seres espirituais e seres encarnados. Então aqui está em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 13, nós temos lá: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo ao seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito de adivinhação, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Isso está em Deuteronômio. Então a gente já vê aí de cara que essa coisa já é bem antiga, não é? Essa nossa relação com o mundo espiritual, com o mundo... e que depois, através da simbologia, ou talvez até da incorporação
de outras tradições que não eram necessariamente as originais da religião. Como a gente vai perceber, como é que eu posso imaginar não ter contato com o plano espiritual se eu faço oração para os santos que estão mortos? Não é uma incoerência isso? Ou seja, eu fazer uma oração para Santo Antônio. Santo Antônio é um espírito. Então eu, de alguma forma, estou conversando com o espírito. Estou conversando com alguém que morreu. Então seria, a gente vê que houve aí, nesse meio tempo, houve aí alguma coisa que entrou diferente daquilo que era o pensamento original. Olha como esse pensamento era forte quando a gente vê qual era a pena. Então, estamos aqui em Levítico, né? Capítulo 20, versículo 27. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de Piton, que é o espírito da adivinhação, ou médium, né? Melhor dizendo, que sejam punidos com a morte, serão lapidados e seu sangue recairá sobre suas cabeças. Então a gente vê que o povo não estava para brincadeira. Se alguém fosse médium nesse tempo, certamente estaria correndo um grande perigo, né? Um grande perigo. E claro que essa ideia dessa mística de você não poder conversar com os mortos, Allan Kardec vai questionar isso depois. O que será que estava por trás disso? O que será que estava por trás da ideia de uma proibição original? E mesmo assim a gente tem que lembrar que essas penas capitais nas leis estabelecidas dentro dos princípios religiosos têm a ver com a natureza do povo da época que elas foram formuladas. Para aquele povo, uma lei mais dura, uma lei mais contundente, uma lei mais clara, uma lei mais óbvia, que iria impor certos limites à conduta através do medo, através do afastamento da possibilidade do cometimento de algum tipo de desvio de conduta moral. Então, a lei antiga é evada de ameaças dessa forma, com a morte, com a lapidação, com o sangue, com o pranto e o ranger de dentes, que a gente vai ver muito isso na literatura de Mateus, e outros que falam bastante sobre essa ideia do medo como um instrumento de contenção das más inclinações dos sujeitos. Nesse caso aqui especificamente, fala-se sobre a questão da conversa com os mortos, e Allan Kardec vai enfrentar isso. E quando ele diz o seguinte, na Revista Espírita de 1863, fazendo coro com outras obras suas. Lembrando que no ano seguinte, de 64, ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vai dizer assim, com todos os motivos alegados para justificar a proibição de se comunicar com os espíritos, não podem suportar um exame sério. É preciso que haja outro não confessado. Ou seja, como esses motivos que foram colocados antes, eles não podem ser levados a sério, alguma outra coisa existe, está dizendo Kardec. Esse motivo bem poderia ser o medo que os espíritos, muito claro e evidentes, viessem esclarecer aos homens sobre certos pontos e lhes dar a conhecer ao justo como são as coisas no outro mundo e as verdadeiras condições para ser feliz ou infeliz. Eis porque, da mesma maneira que se diz a uma criança, não vá lá porque tem lobo mau, aos homens se diz, não chame os espíritos, porque é o diabo que vem. Mas será em vão, se proíbem aos homens de chamar os espíritos, não impedirão que os espíritos venham até os homens, para retirar a lâmpada debaixo do alqueire. Esse Allan Kardec realmente ele era diferenciado, né? Ele tinha uma forma contundente de falar. Então observe que Allan Kardec aqui ele contradiz muito a proibição, dizendo o que havia por trás era um medo das pessoas comunicarem-se com espíritos, falarem com os espíritos, de certa forma os espíritos viessem dar de conhecimento para a humanidade, trazer um conhecimento para a humanidade que desqualificasse aquilo que estava sendo construído como dogma. Aí já é outra coisa. Aí é fazer calar, né? É fazer calar a voz da oposição, né? Então seria uma censura àquilo que poderia ser uma ameaça ao processo de divulgação de uma nova verdade. E por esse motivo, claro, há aí todo um medo que os espíritos apareçam. Até hoje há quem diga que os espíritas são aqueles que têm assim uma parceria com o pessoal lá de baixo do subsolo, justamente por isso, porque nós conversamos com espíritos. Então, como conversar com espírito é algo que transgride a lei, claro que isso não está correto. Não está correto sob o ponto de vista da lei, não está correto sob o ponto de vista dos olhos de Deus, uma vez que Deus teria escrito essas leis. Mas como nós vamos descobrir ao longo de muito tempo, existem leis, como o próprio Kardec diz,
São leis imutáveis, são leis que não se modificam nada com o tempo, etc. E leis humanas, que foram criadas para a disciplina humana. Essas leis humanas, elas se modificam com o tempo, elas vão se adaptando, elas vão se ajustando em função do tempo. Então não existe um rigor de dizer que essas leis que são humanas teriam, claro, aí o dedo literalmente o dedo de Deus. Aquelas leis da natureza que Kardec vai trazer na parte terceira de O Livro dos Espíritos, falando sobre as leis morais, essas sim são leis imutáveis, são leis de consequência, são leis de observação, são leis da natureza, que não existe possibilidade de não serem observadas em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as etnias, sem absolutamente que haja ou tenha havido, ao longo desse tempo e ao longo dessas mudanças culturais, qualquer tipo de modificação na sua estrutura básica, ou pelo menos nos seus enunciados principais. Então é claro que quando a gente fala a respeito desse tipo de lei, de proibição, a gente precisa entender que para que isso fosse incorporado no processo de devoção, é preciso que se faça um ajuste. E esse ajuste, para se fazer isso, é preciso primeiro que estes seres aos quais nós estamos evocando, nós estamos direcionando o nosso pensamento, eles sejam ou estejam acima de qualquer possibilidade de serem seres demoníacos. Por exemplo, então se eu, de repente, asseguro a identidade de um espírito e digo, esse aqui é São Francisco de Assis, se eu garanto que São Francisco de Assis é um espírito iluminado, claro que chamar São Francisco de Assis não tem problema algum. Mas chamar ali o baleiro da esquina, o rapaz que faleceu ou aquele outro que estava diante de um infortúnio e perdeu a sua vida, esse já não é mais garantia. Ou deixar que o canal fique aberto para qualquer um se manifestar, também já não é mais uma garantia de que necessariamente ali não haverá a manifestação de espíritos negativos que irão se manifestar através daquele canal que foi aberto e está à disposição da população, para o engano, para a disseminação da discórdia, de outras coisas que a gente sabe que, independente de haver mediunidade ou não, vai haver essa influência, sobretudo quando os pensamentos não estão agregando amor, amorosidade, não estão agregando a fraternidade, não estão agregando a positividade, estão, ao contrário, alinhados com o negativo, com o ódio, com o egoísmo e com outros sentimentos negativos da humanidade. Então, claro que toda vez que houver essa vibração negativa, os espíritos vão se aproximar, tendo ou não tendo a mediunidade como canal de comunicação. Existem muitas formas de você se expressar. Uma é falando, a outra é agindo. E agindo você pode agir nas diversas possibilidades, diretamente e indiretamente. Então não tem diferença a influência espiritual em relação àquilo que se faz normalmente na carnalidade. Mas o endosso com relação aos santos começa justamente em dizer que os santos começam a sua história, o seu estudo, o estudo da história dos anjos começa justamente na época dos mártires, né? Os mártires, eles começam a assumir uma postura de que eles morreram por uma causa, eles trouxeram ali deram o seu testemunho, entregaram a sua vida em nome da causa, em nome de Jesus, em nome do mestre maior daquela sua linha de pensamento, e por isso são merecedores de todo o crédito. E claro que esses espíritos, com toda a tradição de que eles morriam cantando e eram recebidos pelos braços abertos do Consolador, então claro que aí existe toda a liberdade do mundo de se falar a respeito dele. Apertando uma tecla SAP aqui, apenas fazendo um comentário, nós podemos fazer algum comparativo de que dessa tradição de você montar um panteão de seres espirituais no plano espiritual que tenham um tratamento diferente. Observe como é diferente. Não acredito em reencarnação, não acredito em comunicabilidade em espírito, eu não acredito que os espíritos ficam vivos depois de mortos. Tá bom, mas se esses espíritos eles eram encarnados, eles se tornaram santos ou qualquer outro tipo de espírito e eles permanecem vivos no plano espiritual, é sinal de que nós não apagamos quando morremos, é sinal de que continuamos sendo quem somos, com nossa consciência no momento em que a gente deixa o plano físico, agregando aí uma série de outras possibilidades espirituais.
mas as tradições, de um modo geral, elas todas coincidem, mesmo quando elas usam de determinados subterfúgios para esconder essa possibilidade, como é o caso, não, esses seres têm permissão especial de Deus para serem e continuarem no plano espiritual, no lugar ali à direita e à esquerda do Pai Celestial, respectivamente, ou num lugar muito próximo, de maneira que os vis mortais, eles não gozam dessa prerrogativa, apenas os santos, os especiais, o que tiveram a sua vida devotada à causa e que foram exemplos máximos de moral, de amorosidade, caridade, etc. Isso, óbvio, eleva o espírito, marca um espírito como um espírito elevado. Então, eles criam essa casta especial, mas ao mesmo tempo representam o panteão daqueles deuses antigos do Olimpo, onde havia Zeus e haviam aqueles semideuses ou deuses de segunda, terceira ordem. E a mesma coisa nós vamos encontrar os santos principais, depois uma outra espécie de hierarquia, muito parecido com o Monte Olimpo. Então, em verdade, nós estamos repetindo a ideia das nossas pluralidades de deuses, né? Da nossa multiplicidade de deuses. E estamos agora aqui falando a respeito de uma outra religião que não prega, de certa forma, essa ideia dos deuses múltiplos. Como é que nós estamos falando a respeito disso? Então, o Deus único, ele continua existindo na sua plenitude, mas a ideia do panteão de segunda ordem, ele permanece entre nós. Então, isso, claro, assim como outras tradições foram incorporadas nas religiões tradicionais, por que não trazer o Monte Olimpo traduzido através de santos que são espíritos que têm condições especiais? A partir do momento em que os mártires começam a construir a sua história a partir da sua devoção ao plano espiritual e ao plano carnal, mostrando que a mensagem religiosa, a mensagem de Jesus, a mensagem de Deus vale a pena ser vivida na íntegra, esses espíritos realmente merecem de todos nós a nossa admiração por terem sido verdadeiros exemplos de dedicação a uma causa de melhoria do planeta. Sem dúvida. Outros a gente já não tem tantas certezas sobre o que eles realmente foram, se eles viraram santos porque eram bons ou porque eram amigos do Papa ou porque tinham influência na igreja, como alguns papas que a história mostra que eles viraram santos, mas na prática eles não eram nem um pouco evoluídos. Eles eram pessoas metidas com sexolatria, com a corrupção e etc. E por terem tanto poder, evocaram para si a ideia de serem canonizados e colocados no panteão. Uma grande ilusão que todo espírito tem, com certeza, de que títulos podem salvar, podem abreviar o seu processo evolutivo. Uma mera ilusão, nada mais do que isso. Então, quando você vê, por exemplo, aquele famoso São Longuinho, que é usado para achar as coisas, né, e etc. São Longuinho, a tradição dele é de São Longinos. Quem é Longinos? É o soldado romano que enfiou uma espada, uma lança, na barriga de Jesus. Né? Ele se chamava Longinos. E dizem que ele depois reencarna com outras personalidades, passando por dificuldades terríveis. Passou, inclusive, pela fieira de um martirológio muito poderoso, muito agressivo, e ele então vai decompondo a sua culpa a partir do tempo, tornando-se depois um santo, né? Um santo da igreja. Outra pergunta que não quer calar com relação à questão dos santos é a seguinte: quando a gente bota um santo num panteão, coloca lá, por exemplo, ele que viveu, por exemplo, um homem que viveu em 1200, ou 800, ou 600, ou até mesmo os contemporâneos de Jesus, aqueles primeiros mártires do século II, qualquer um desses, quando a gente coloca isso esse homem, porque, só para vocês terem ideia, nós estamos falando de mais de 20 mil santos, né? Então, quando a gente pega um desses aí, que viveu nessa época, e que ele vai para evocação, para a colocação do local desse, a gente imagina o quê? Esse espírito ele não encarna mais, é isso? Ele não tem mais essa possibilidade de voltar à Terra, de continuar vivendo
a sua experiência, não é? Como é que isso funciona? Será que nós não podemos imaginar que, eventualmente, fazendo a oração para um santo nesse momento agora, nós estamos, em verdade, pedindo a alguém que está encarnado no planeta Terra? Por que não? Né? Eu posso estar pedindo a um santo, uma santa, uma determinada graça, e esse santo está encarnado e, portanto, ele não teria a condição necessariamente, da mesma forma que no plano espiritual, de ouvir a nossa súplica. Muitas perguntas que estão aí ficam sem a devida resposta. A doutrina espírita, claro, que ela passa ao largo dessa discussão, porque nós não estamos falando disso. Não estamos falando de espíritos que, de certa forma, por titulações terrenas, por atribuições apenas de homens da terra que lhes dão títulos nobiliárquicos, que lhe dão títulos de nobreza, mesmo que no plano espiritual. Eu particularmente acho isso uma coisa muito interessante. É você querer legislar no céu ou no plano espiritual, você querer dar cargos para as pessoas fora da vida na terra. Não basta já dominar toda a esfera dos valores na terra, ainda queremos dar títulos para os espíritos que vão para o plano espiritual? A pergunta, uma pessoa como Irmã Dulce, que viveu aqui na Terra com toda a grandeza, com toda a delicadeza, com toda a amorosidade, ela precisa de título para quê? Em que condição nós poderíamos imaginar que melhoraria o status, o poder de Irmã Dulce, do espírito de Irmã Dulce, pelo fato de nós encarnados termos dado a ela um título? E ela muda o status, agora ela não é mais, quer dizer, antes do título ela não podia fazer por alguém, ela enquanto espírito não podia transfundir a sua energia amorosa, ela agora que vai poder, porque agora ela é uma posição de uma santa. Nada contra se dar títulos de reconhecimento às pessoas que prestaram um excelente serviço na Terra, mas daí para dizer que essas pessoas são elevadas a uma condição, nós precisamos então olhar a uma outra possibilidade que nos será colocada no Evangelho. Daqui a pouquinho a gente fala sobre ela, né? Mas essa ideia do santo, ela está ligada não somente aos mártires, mas sobretudo àqueles que se vinculavam à causa de Jesus. No caso especificamente da religião católica, né? Os santos e toda a cristandade, os santos vieram como sendo aqueles que poderiam ser transformados em santos, como vai dizer Paulo muitas vezes, que aquele que conseguia converter-se a partir da mensagem de Jesus, este alcançaria a condição do santo. O santo como o puro, o santo como o elevado, o santo como o completo. Então, dentro dessa proposta de aproximação, a gente vai ver isso aqui em Pedro. Não é? Quando Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 16, quando ele faz uma citação a Levítico, não é? Levítico 44, 45, ele diz assim: em vez disso, tendo em vista que ele, Jesus, que vos chamou é um santo, sejam vocês santos em todos os seus atos, pois está escrito, sereis santificados, porque eu sou santo. A ideia de Pedro, que é a mesma ideia de Paulo, é que quando uma pessoa, de certa forma, se vincula a esse pensamento elevado, essa pessoa, ela automaticamente eleva o seu espírito a uma condição que eles chamariam de santos. Nada a ver com a titulação, mas apenas dizendo que, de fato, os espíritos evoluem. Os espíritos evoluem. Jesus como modelo e guia da humanidade. Jesus como possibilidade de trazer a todos nós uma referência evolutiva. Jesus vai apresentar um caminho de verdade de vida que abre espaço para que nós saiamos da escuridão, da sombra para a luz. Saiamos da nossa completa ausência de sabor e possibilidade de mudar as coisas da terra para a total condição de modificar o sabor das coisas, quando ele chama essa evocação do sal da terra, né? Quando ele fala a respeito do sal da terra. Então, o sal da terra e a luz do mundo é o processo da transformação do indivíduo em algo que faz sentido do ponto de vista da terra, faz o cumprimento de uma transformação moral, intelectual, social, para melhor, amorosa do planeta,
E claro, esses espíritos merecem ser reconhecidos. Não sei se com nomes, com títulos, etc., mas apenas saber que, como modelos e guias, eles são essa referência. Então, como Jesus era essa referência, imaginava-se que todo aquele que seguisse essa referência tornar-se-ia também um santo, né? Então, Pedro vai dizer isso com relação a isso, então não tem exatamente um processo de escolha. Mas, porém, entretanto, a gente tem uma passagem que está em Mateus, capítulo 20, quando uma tia de Jesus se aproxima dele e Jesus então pergunta assim, o que você deseja? Né? Ela responde, ela no caso ela é a mãe de João e Tiago. Então ela diz assim, ordena que no teu reino esses dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, vai dizer Jesus. Podeis vós beber, se direcionando aos seus primos, do cálice que eu estou prestes a beber e ser batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado? Olha o que Jesus vai dizer. Você quer sentar do lado do Pai? Você quer estar no lugar bacana? Você tem certeza do que você está pedindo, cara pálido? Você imagina o que te espera se você realmente entrar nesse processo de querer sentar nesse lugar? Ou pelo menos pleitear estar mais pertinho de Deus? É um caminho duro, um caminho difícil, um caminho áspero. Eu tenho como mostrar, mas nem todo ser humano terá a condição de me acompanhar, por razões óbvias, porque não é fácil. Então, o que a gente está dizendo? Que toda a tradição da agiologia ou do estudo dos anjos ou dos santos vai nos mostrar aqui uma coisa interessante, que é existe um processo ou uma possibilidade dos espíritos que não eram especiais, mas tornaram-se especiais, elevar o seu espírito de uma forma tal que dê tranquilidade para que nós saibamos que aqueles que caminham na direção da luz se iluminam. É uma proposta muito igual àquilo que nós estamos falando, independente dos títulos, independente das coisas, eventualmente, que a gente fala a respeito dos santos, como aqueles que são dignos de devoção, que constroem-se igrejas, etc. Independente disso, o que nós estamos falando é antes, o processo em que Pedro era um pescador, um homem comum. Pedro não tinha nenhuma vinculação com religião, com igreja. Pedro não era papa, Pedro não tinha estudo, Pedro era analfabeto. Pedro tinha uma série de questões, era um homem casado, tinha sogra, tinha os irmãos, era sócio, uma empresa e reclamava da vida, um monte de coisa que Pedro era duro, um homem duro, ignorante, provavelmente. Mas Pedro tornou-se a pedra em cima da qual erigiu-se todo um pensamento religioso. Então observe que Pedro fez isso durante 3 anos, praticamente mais os anos que ficou depois de Jesus, intensificando a sua experiência evolutiva para poder tornar-se aquele que, no momento da sua morte, desejou morrer de cabeça para baixo, porque disse que não era digno de ser morto da mesma maneira que o seu Senhor. Então ele pede para ser morto de cabeça para baixo. Então essa já mostra o quanto há do desapego de Pedro em relação às questões simples da vida. Mas se você for olhar do ponto de vista da abordagem da doutrina espírita, embora nós não sejamos dogmáticos, embora nós não tenhamos santos, embora não tenhamos absolutamente nenhuma dessas possibilidades de representação simbólica que existem na igreja, nós não temos imagens, nós não temos... Não damos a essa importância a esse tipo de simbologia, embora todos eles sejam dignos do nosso respeito, da nossa admiração, né? Nós admiramos como seres humanos todos esses espíritos que fizeram na Terra o seu potencial, mostraram o seu potencial, a sua capacidade de se recuperar e de se elevar. Embora isso não exista do ponto de vista dessa representação, nós também estamos falando da mesma coisa, ou seja, os espíritos podem evoluir, eles evoluem, eles vão do átomo ao arcanjo. Nós estamos aqui para nos transformarmos em alguém melhor do que viemos aqui, do que chegamos, e vamos voltar para casa provavelmente com alguma aquisição, algo que nos eleve, que nos transforme em algo melhor do que somos hoje e que podemos até eventualmente sermos amanhã. Há uma meta evolutiva que é o divino.
a perfeição da luz, a iluminação interior, essa meta deve ser buscada, perseguida por todos. E à medida em que nós passamos pela fieira das reencarnações, é esse o propósito nosso evolutivo do aprendizado e do desenvolvimento espiritual. Então, como é que isso é representado no Livro dos Espíritos? Nós vamos encontrar lá nas questões 100 e seguintes, nós vamos encontrar aí a chamada escala espírita, aonde a gente vê claramente a chegada, né, um processo evolutivo. Então, Allan Kardec, de maneira didática, de maneira absolutamente pedagógica apenas, ele mostra que existem 3 ordens de espíritos. O que diferencia uma ordem da outra, basicamente, é o apego. Não é? O apego. Então, na terceira ordem, os espíritos são mais predominantemente materiais. Então, eles têm predominância da matéria sobre o espírito. Na segunda ordem, existem aqueles espíritos que já conseguem ter predominância do espírito sobre a matéria. E na primeira ordem são aqueles espíritos que atingiram a chamada perfeição. Vamos entender perfeição aqui como sendo o estágio aonde o espírito consegue atualizar, no sentido de botar para fora, no sentido de executar, no sentido de mostrar todas as suas potências. E cada ordem dessa dividida em subgrupos ou classes, aonde vão se ter características específicas de cada comportamento desses espíritos. Eu particularmente gosto muito da 7ª classe, né? A 10ª dos impuros, a 9ª dos levianos, aqueles que fazem piada, que disseminam a discórdia, né? Os impuros são aqueles da maldade mesmo. A da 8ª classe são aqueles que tentam passar uma verdade misturada, ou melhor, uma mentira misturada no carretel da verdade, né? Que são aqueles que enganam, que falam demais, etc. Mas eu gosto do 7º, porque os 7º são aqueles que não são nem ruins nem bons. Né? Então uma pessoa diz assim, eu não sou nem ruim nem bom, então eu devo estar no neutro, não faço mal nem faço bem. É um espírito neutro, não é? Que não se movimenta, que se a gente fosse olhar aqui a parábola dos talentos, esse espírito neutro seria aquele que estaria na condição de o possuidor de um talento, né? Aquele que não fez crescer. É aquele que chegou, viveu aqui a vidinha dele, tal, foi embora e pronto, acabou. Passou, foi embora, agora só outra encarnação. Na 6ª classe, que é alguém que supostamente está melhor, nós temos os batedores, aqueles espíritos que batem, que fazem tipologia, como o caso do fenômeno lá das irmãs Fox, né? Como também os perturbadores, é o caso dos poltergeists, aqueles que eventualmente jogam objetos para cima, que estão eivados ou cheios de fenômenos físicos, está aí na 6ª classe, ou seja, aqueles que estão fazendo uma bagunça dentro de casa, eventualmente se comunicando com o efeito tipológico, eles estão numa classe até melhor um pouco do que os neutros, talvez até porque estejam se movimentando, estejam parindo aí na sua rebeldia algo novo, né, que esteja surgindo dentro deles, certamente por aí talvez esteja a explicação. Na segunda ordem nós temos aqueles que são os benevolentes, os sábios, os de sabedoria, né, que são aqueles que não necessariamente vão requerer o estudo, mas eles já terão íncitos na sua alma, conhecimentos fundamentais da essência da espiritualidade, do divino, e serão pessoas muito boas. A segunda classe são chamados espíritos superiores, chegando então aos espíritos puros, que são aqueles que estão lá em cima, ou melhor, aqueles que estão na condição daqueles que se realizaram, que atualizaram as suas potências. Portanto, esses espíritos, que são os espíritos que estão aí já nessa escala, Allan Kardec diz, não é um estágio fixo, às vezes a gente dá uma variada, né, dá uma passada. A grande maioria dos habitantes do planeta Terra estão ali na terceira ordem ainda. Nós ainda somos predominantemente materiais, nós ainda sofremos com a perda da matéria, sofremos com os sabores da matéria, sofremos com as diversões da matéria. Nós somos ainda o tempo inteiro atraídos pela energia telúrica e pelos atratores sombrios do nosso psiquismo atormentado. Então ainda somos pessoas que estamos nesse estágio, em grande maioria. Mas nós estamos em processo de evolução e para isso nós temos as referências que nos ajudam a seguir nesse passo.
Qual é a ideia? É se tornar um anjo? É se tornar um santo? Não, não é. É se tornar um espírito que mostre-se na sua inteireza da mesma forma, ou tal qual assim se é. Porque o espírito que não consegue expressar-se como se é em verdade, é um espírito que ainda não é perfeito, não se fez integralmente. Ser perfeito significa feito totalmente. Então, para fazer-se totalmente, tem que se evoluir totalmente, amadurecer os sentimentos, amadurecer a possibilidade da expressão amorosa, vigorosa, plena o tempo inteiro. E isso, claro, não depende de titulações ou qualquer outro tipo de grau de nobreza que lhe seja estabelecido aqui ou no plano espiritual. Jesus tinha uma explicação muito boa para isso quando ele dizia: quando você quiser ser o maior, você seja o menor. O maior na terra é o menor no plano espiritual. Então há uma lógica invertida que quem está preso à energia na matéria não consegue entender. Não consegue entender. Nós só vamos entender realmente esse desprendimento quando começarmos a sentir os efeitos do desapego em nós. Quando começarmos a sentir o efeito do desapego em nós, então nós vamos começar a compreender a grandeza e a plenitude que se tem numa energia amorosa de quem se dá sem absolutamente nenhuma frustração porque não recebe. Então, enquanto a gente estiver no intercâmbio, no escâmbio emocional, buscando compensações ao ego e às energias telúricas, nós ainda estamos presos a esses atavismos aí que nos fazem ir e vir o tempo inteiro e sucessivas reencarnações, às vezes até cometendo os mesmos erros sucessivas vezes. Então, é esse o processo evolutivo que a doutrina espírita prega, que é a liberdade do ser de agir, a inexorabilidade da colheita por tudo aquilo que a gente planta, ou seja, eu planto, eu vou colher, eu vou ter o resultado do meu plantio, claro, óbvio, como uma lei natural, mas eu sou livre para fazer o que eu desejar fazer dentro do meu livre-arbítrio. Tenho espíritos que vão me ajudar? Claro que tenho. Eu tenho um mentor espiritual que me auxilia, que me passa algumas informações. Às vezes eu não ouço, às vezes eu ignoro, porque aqui é telúrico, aqui a energia, o atrator da sombra é melhor do que o conselho que ele me dá. Mas, via de regra, esses espíritos são melhores do que a gente, do ponto de vista evolutivo, não são santos necessariamente, nem espíritos perfeitos ou de luz, mas são melhores do que a gente ao ponto de poder ter uma visão aclarada da nossa estrada e dizer, olha, por aí talvez você não vá legal. Se a gente tivesse a capacidade de ouvir mais o nosso mentor, nós talvez errássemos menos. Mas, por outro lado, como a aquisição da consciência é fruto da experiência e do erro, nós precisamos errar e por isso eles nos respeitam, mesmo quando erramos. Mesmo quando nós cometemos um erro, mais absurdo que seja, nós temos o respeito dos nossos irmãos, dos nossos mentores. Então, esse processo existe independentemente de religião e de qualquer outra coisa. Existe uma hierarquia espiritual, sem dúvida que existe. Existe uma hierarquia espiritual, por quê? Porque os espíritos estão em gradações diferentes, em níveis diferentes, enxergam a realidade de uma forma diferente. Mesmo quando encarnados, esses espíritos conseguem denotar uma característica de procedimento, de ação, um modo de agir que é diferente do outro. E por isso é muito bacana quando a gente observa os recursos que nós podemos ter quando estamos seguindo uma linha, uma diretriz mais concreta, mais racional, mais lúcida do que a simples devoção por si. A simples devoção por si, ela muitas vezes não vai nos trazer o efeito que nós gostaríamos de ter com o nosso processo devocional. Então, o que seriam espíritos puros? Allan Kardec, na Revista Espírita de 1858, apenas para dar aqui uma pincelada, desfrutam esses puros de uma felicidade que não se altera. Diferentemente aqui da Terra, quando a gente tem felicidades que estão pulando entre a tristeza e a alegria, o êxtase, né? A mania e a psicose, a gente está aí alternando esses dois processos. Então, nesse caso, os espíritos puros, eles são inalteradamente ou inalteravelmente felizes, pois já não se acham sujeitos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Mas tal felicidade não é uma ociosidade monótona passada
numa contemplação perpétua. Imagina o espírito feliz, de boca aberta, olhando a natureza. Não é isso. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem e designando-lhe missões. Assistir aos homens em suas angústias, excitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da suprema felicidade é-lhes agradável ocupação. Por vezes são designados sob o nome de anjos, arcanjos ou serafins. Algumas vezes a pessoa enxerga esses espíritos, enxergam sua aura e de repente acham que estão diante daquilo que seria a representação dos chamados anjos, né? E por isso a gente consegue olhar que esses espíritos de uma classe melhor, eles poderiam vir ajudar a gente. Essa pergunta agora que faz uma grande equiparação entre o conceito do santo no sentido de ser o interveniente divino na realidade terrena e os espíritos iluminados. Ou seja, quando nós estamos necessitando, essa é a pergunta que não quer calar, porque alguém já deve ter dito, Paulo, você está nesse blá 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 aí já faz algum tempo, mas eu gostaria de saber se eu posso pedir a um santo para me ajudar. Então isso é uma coisa que a gente precisa analisar sobre como é que esse processo acontece. Allan Kardec vai se dedicar no livro A Gênese a explicar os processos que Jesus utilizou para proceder os seus diversos milagres que estão narrados nos evangelhos. Ele vai trazer isso à luz daquilo que a ciência espírita podia explicar à época com os conhecimentos que ele particularmente tinha, não é? Ele faz a análise dos milagres de Jesus. Mas também existem algumas afirmações que Allan Kardec faz e os seus continuadores só reforçam, de que Deus não derroga as suas leis. Deus não muda as suas leis. Aquilo que é lei divina e não se modifica. Então nós não podemos imaginar que porque eu faço um determinado procedimento, a lei divina vá ser alterada para me ajudar. Então isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Eu posso ter contatos com espíritos? Claro que sim. Eu tenho ordinariamente esse contato. Inclusive, quando eu elevo o meu pensamento amoroso, não preciso dizer nada, basta apenas sintonizar na vibração amorosa, eu já estou em companhia de espíritos de excelente qualidade vibracional. E eu já consigo ter com eles esse interfluxo de energia e com isso eu consigo um estado já de paz e contemplação, mesmo não falando nada nem pedindo nada. Jesus vai dizer, quando for orar, se tranque no seu quarto interior, né? Porque algumas pessoas tiraram essa palavra interior, algumas traduções, para dar a ideia de que quarto era um lugar de quatro paredes com uma porta, um absurdo de diferença que se faz na expressão. Ele diz, se tranque no seu quarto interior e ore ao Pai Celestial em segredo, que o Pai Celestial em segredo lhe recompensará. Então, observe que em silêncio, em secreto, é assim que Jesus pede para que nós, orienta, para que nós nos dirijamos à energia máxima do universo, que é o divino. Então, não será diferente quando estivermos falando com espíritos de vibração maior, espíritos superiores, não é? Então, lá ele vai dizer de novo, na questão 113, ainda falando sobre a escala espírita, ele diz assim, esses espíritos puros, portanto, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível, a criatura, que não tem mais provas nem expiações a sofrer, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna que desfrutam no seio de Deus. Olha que convite, né? Quando Jesus falava da imortalidade, ele não queria dizer hipótese alguma da imortalidade do físico. Ele está dizendo da imortalidade no sentido do sujeito não precisar passar por nenhuma experiência de mutação ou de transmigração dimensional. Né? Vamos entender assim, pode parecer estranho falar dessa maneira, mas quando o sujeito não precisa mais da roda do samsara, ele não precisa mais ficar rodando entre nascer, renascer, vivendo entre reprodução, conservação, destruição, esse processo cíclico que todas as religiões, de modo geral, Oriente e Ocidente,
se alinham em relação a isso, o sujeito, espírito, ele já não precisa mais desse ciclo, porque esse ciclo já não ensina mais nada para ele. Porque o que ele tinha que aprender, que era desnudar-se da sua ilusória separatividade, ele agora está em um com o Pai Celestial. Isso é a grande meta evolutiva que vai estar na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, quando o apóstolo Paulo diz: gravitar para a unidade, eis aí o destino de toda a humanidade. Ou seja, vai chegar o tempo em que o nosso processo evolutivo será estarmos todos em um com o Pai Celestial. Não é? Então esse é o processo, a escala que vai se dar. Os homens podem se comunicar com esses espíritos puros, vai dizer Kardec ainda na questão 113, mas bem presunçoso seria aquele que pretendesse tê-lo constantemente às suas ordens. E aí, claro, né, gente, a gente tem que entender que há aí aquele momento onde a gente precisa mesmo. E aí a gente chama e pede para que os espíritos venham e intercedam em nossa vida. O que eu vou mostrar para vocês aqui é apenas uma explicação racional, embora para cada pessoa especial existe um simbolismo dessa conexão. Né? A única recomendação que se tem, e que ela vale para qualquer tipo de religião, crença, nível de fé, qualquer tipo de devoção, qualquer tipo de santo ou de espírito que você se ligue mentalmente, emocionalmente, é quando for falar com esse espírito, eleve o seu pensamento e o seu coração ao estado vibratório daquele espírito para que a comunicação se dê de uma forma mais fluida. Inclusive, deixe o seu coração aberto e ávido das palavras e das recomendações para que ali se torne um terreno fértil a sementes que serão lançadas em profusão por esses espíritos. Isso está lá em Um Homem no Mundo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa ideia de que quando formos levar o nosso pensamento a alguém ou algo que está acima de nós, é claro que o nosso pensamento deve estar na sintonia dele e o nosso coração tem que estar propenso para receber aquilo que virá. A gente vai receber essa energia? Absoluta dúvida, não tem dúvida. Agora, o que nós vamos fazer com ela, isso faz toda a diferença. Por isso eu vou mostrar para vocês aqui um efeito que vocês já conhecem, que é o chamado efeito placebo. O que acontece com o efeito placebo? Bom, todo mundo já sabe, pelo menos a grande maioria já deve ter ouvido falar esse nome. O efeito placebo, o placebo é aquele medicamento que não tem efeito nenhum. Ele é uma pílula feita de farinha que tem apenas a forma, o formato do comprimido ou do remédio original. E aí estudos que foram realizados em diversas universidades constataram que às vezes essa chamada pílula de farinha, ela consegue ter um efeito tão bom quanto aquele que é o que tem o princípio ativo do medicamento. Ou seja, muitas vezes uma pessoa, por achar que está tomando um remédio, ele se cura. E isso, claro, existem alguns macetes. Por exemplo, o placebo, o remédio tem que ser um comprimido com nome. E se tiver um nome, o efeito é melhor. Se ele for um comprimido maior, o efeito é maior. Se ele for uma pílula, o efeito é maior ainda. A caixa, se for bonita a caixa, uma caixa colorida, cheia de informação e etc., esse remédio provavelmente vai ter um efeito maior na pessoa. O preço, se o remédio original custa 5 unidades de dinheiro e o placebo na farmácia custar 50, esse 50 ele vai ter mais efeito. Placebo, um placebo que dá a percepção de que é caro, de que é sofisticado. Se ele for uma máquina que não faz absolutamente nada, esse efeito é maior ainda, principalmente se ela for anunciada como a última maravilha da ciência. Acima disso, já se fazem experiências, por exemplo, com a falsa acupuntura, aonde as agulhas retráteis que não perfuram a pele do paciente são aplicadas em locais que não necessariamente são aqueles locais, porque a pessoa muitas vezes não sabe qual é, apenas a aplicação das agulhas faz com que a pessoa melhore. No caso dos remédios para depressão, síndrome do pânico, etc., existem resultados muito significativos, 40%, 50%, em alguns casos até 60%
de eficácia no uso dos chamados remédios placebos ou dos medicamentos placebo. Então, por que eu estou falando isso? Claro que se eu estou elevando o meu pensamento da mesma forma, usando o mesmo mecanismo cerebral, mental, a mesma relação mente-corpo, se eu estou com fé de que aquela entidade vai me trazer as energias, ela vai me mandar as energias, mas o meu efeito de recepção, de plasmar, de construir, será absolutamente favorável para que aquilo ali aconteça. Muitas vezes as pessoas entendem errado quando dizem, olha, para você se curar de uma energia espiritual, você tem que ter fé. Não é, sabe, se a pessoa não se curou, você não se curou porque não teve fé. Não é isso. Mas é preciso, é um pressuposto importante para que a pessoa esteja em sinergia com aquela energia. Quando ela se convence de que ela pode fazer a mudança e que ela faz isso com uma verdadeira convicção de que ela não está sozinha, que ela está amparada por alguém que já é um espírito, que ela confia, ou um santo até mesmo, que ela tenha devoção. E claro, esses espíritos, eles podem estar assessorados, assenhorados, e com certeza, de tanta oração que receberam, eles já ascenderam na escala espiritual. Então, toda ajuda existe. Então, não estamos falando aqui que santo não existe. Não, estamos falando que apenas nós não podemos imaginar que eles sejam os verdadeiros autores desses processos. Eles são coadjuvantes importantes que nos auxiliam nisso. E a gente tem que entender que o importante não é que ele seja chamado de são. O importante é que ele esteja numa condição de são. Ele esteja numa condição de um espírito são. O espírito são é um espírito que não tem vício, um espírito que não precisa mais de nada, ele não precisa mais de passar na fieira da terra. Aí é um espírito realmente de uma gradação grande e que pode realmente elevada, que pode nos ajudar muito. Mas ajudar no sentido dos nossos merecimentos, no sentido das nossas ações, no sentido daquilo que a gente pode verdadeiramente fazer. Portanto, é o efeito que eu chamo de efeito do pensamento. Quando nós estamos com o pensamento anelado, vinculado com as energias do bem, quando nós estamos com o pensamento em sinergia com as energias do corpo, tudo aquilo que vier, tudo aquilo que nos ajudar, tudo aquilo que vier em transformação será benéfico para o nosso desenvolvimento espiritual. Portanto, para a conexão com os nossos irmãos, quer sejam espíritos de luz, quer sejam santos no sentido religioso, nós temos aí a oração como nosso grande instrumento de transcendência. A oração é um instrumento, é a ferramenta principal das religiões, mas não somente das religiões, de todos aqueles que percebem a necessidade de transcender, sair de si, para poder elevar o seu pensamento e o seu espírito em direção a camadas mais altas da espiritualidade para obter aí uma graça desejada. Os espíritos hão dito sempre, a forma pouco importa, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais lhe toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então, um pensamento bom vale mais do que um show de palavras. Quando alguém lhe pedir, faça uma oração, eleve primeiro o seu pensamento àquele a quem quer dirigir a sua oração e depois fale o que o seu coração está pedindo. Fale aquilo que a sua emoção lhe pede, aquilo que é o que você gostaria de dizer de gratidão àquele espírito se ele estivesse na sua frente. Se nós não tivermos absolutamente nada para pedir, nós teremos pelo menos algo a agradecer. Agradecer o exemplo, agradecer a dedicação, agradecer a energia, afinal de contas, o dia inteiro nós estamos submetidos às energias espirituais, que bom que sejam as positivas. E se nosso pensamento não estiver bom que venha um espírito e venha de lá e traga essa transfusão, vá fazendo aquele mix, vá transfundindo ideias boas e de repente mude o meu padrão vibracional para que eu possa estar em sintonia com as energias do amor, com as energias da paz. E com isso eu vou modificando o meu astral, eu vou modificando a minha forma de ver o mundo, de estar no mundo, porque viver no mundo, levar o mundo no peito e na raça é muito duro. Nietzsche vai dizer que aquele que abandona
a sua religiosidade em nome da sua pseudo-liberdade, prepare-se para sofrer. Não que ele fosse um religioso, ao contrário, ele era um audacioso buscador da sua liberdade. Mas ele dizia, essa é uma experiência muito dura, haja vista a sua própria experiência pessoal. Então, quando Allan Kardec fala sobre todo esse conjunto, ele vai nos trazer aqui os milagres, lá na Gênese. E aqui nós vamos trazer uma mensagem de Francisco Xavier, que coroa absolutamente, ou que corrobora absolutamente com aquilo que Allan Kardec diz em A Gênese. O milagre é sempre a elevação, o coroamento do mérito, mas nunca a derrogação das leis naturais, que funcionam igualmente para todos. Então, o milagre seria a possibilidade de Deus mudar o cenário do mundo. Aquilo que está, de certa forma, na minha estrada, aquilo que está no meu destino, aquilo que está na minha evolução, aquilo que está no meu desejo de viver, de passar pela experiência necessária, eu terei que passar. Não tem jeito, né? Será importante para mim, será extremamente importante para mim, então eu passarei. E passarei com a certeza de que eu estou indo em direção a um processo evolutivo maior e que, com certeza, o meu prêmio, se é que pode se chamar assim, é uma felicidade que não se modifica. Uma felicidade plena, uma amorosidade que consegue se expressar a qualquer tempo, de qualquer forma, e com isso a gente vai galgando os espaços para a nossa perfeição. Não podendo o amor do próximo, levado até o amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito que seja contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau de perfeição está na razão direta da extensão deste amor. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Então, essa expressão amorosa de caridade é o que nos traduz como possibilidade de dizer que a meta evolutiva de todo espírito que passa na feira da humanidade, portanto, na possibilidade da encarnação, esses espíritos caminham a passos largos para a sua própria angelitude, santidade e, melhor dizendo, a sua iluminação. Porque a iluminação ela é superior a qualquer tipo de título. A iluminação ela não precisa que ninguém saiba. A iluminação ela não precisa que ninguém conheça, porque o Espírito de Luz vai ajudar, mesmo que ninguém peça. O Espírito de Luz vai amar, mesmo que ninguém implore o seu amor. O Espírito de Luz vai levar sua mão, mesmo que não haja nenhuma evocação. O Espírito de Luz estará sempre para aqueles que creem e aqueles que não creem à disposição, para poder trabalhar de alguma forma, trazer de alguma forma, habilitar de alguma forma aquele sujeito, aquela pessoa, aquele espírito a se levantar, sair daquele lugar onde se encontra, para que ele possa sair daquela zona tumultuada, amarrada em direção à sua própria iluminação, para que todos um dia celebremos, abraçados e unidos na energia do Pai Celestial, a vitória sobre as nossas más inclinações e as nossas sombras. Vamos rir, como aqueles que são os vitoriosos sempre riem das suas desgraças passadas, porque aquilo que foi ruim de viver é excelente para ser contado depois. Vai dizer, olha, você lembra quando eu ainda fazia isso? KKKK, olha que coisa horrorosa, pensar que eu já fiz isso um dia. Quantas e quantas não são as nossas lembranças da infância, quando nós lembramos as macaquices, as coisas pequenas que nós fizemos, as coisas atabalhoadas, as coisas maluquinhas que nós fizemos, as nossas atrapalhações em nome do nosso aprendizado e a nossa evolução. Quantas coisas nós já fizemos na contramão da lógica e da razão e, no entanto, hoje a gente se sente tão confortável em termos a nossa cabecinha no lugar. Isso tudo é resultado do aprendizado e isso, quando a gente se junta, é bom comemorar. É bom comemorar a vitória sobre tudo aquilo que para nós é esforço, sacrifício, luta. É maravilhoso sermos vencedores de nós mesmos. Então, por esse motivo, é que é bom demais estar aqui.
É bom demais viver, é bom demais estar nessa luta, é bom demais estar nessa refrega, porque é ela que nos dá aquela energia importante para que a gente se sinta cada vez mais forte, cada vez mais vigoroso em direção à vida. E eu peço a vocês que reflitam sobre a possibilidade de não pensar, eu vou ser um anjo amanhã, um santo, quem sabe um dia. Não, nem se preocupe com isso. Seja hoje melhor do que ontem, pouquinho menos do que amanhã. Não aceitem a paralisação, não aceitem a estagnação, não aceitem ficar sentados vendo a vida passar como se a vida fosse injusta. A vida não é injusta, a vida é maravilhosa e perfeita e ela nos dá exatamente aquilo que nós precisamos para fazer o nosso salto evolutivo. Estarmos aqui é muito bom. Aqueles que já foram na figura dos mártires, muitas pessoas querem se martirizar para conseguir, não cometam esse erro, porque muitas vezes essa não é a via da realização. A via da realização não é dar a sua vida em troco de absolutamente nada ou apenas de uma ideia. Fazer a realização verdadeira, fazer a efetiva realização é entregar o seu trabalho da sua vida, dedicado todos os dias na melhoria do planeta, na melhoria de si mesmo. Fazer isso em nome da causa maior do amor, trabalhando na perspectiva do Cristo, isso sim é merecedor das nossas glórias, das nossas hosanas e das titulações todas que nós possamos dar. Mas se nós fizermos nosso dever de casa direitinho, a única coisa que a gente vai querer, ao invés de ser chamado de santo ou de qualquer outra coisa, é de irmão. Irmão querido, irmão amado, irmão no amor, filho de Deus. Por isso, vamos pensar nisso. Fiquemos com Deus. Que assim seja.